Olá, uma ótima segunda-feira para você, pontualmente 6 da tarde aqui na sua TV Piemonte. Está começando mais uma edição aqui da nossa programação, do nosso Piemonte News, que vai acontecer aí no seu finalzinho de tarde, início de noite desta segunda-feira. Tudo bem com você? Como é que foi o final de semana, hein? Espero que tenha sido bacana com toda a sua família nessa época festiva, época natalina. Vamos então começar com as primeiras notícias do dia. Chuva deixam 170 mil desabrigados no Brasil e vizinhos. As piores chuvas e inundações das últimas décadas deixaram neste sábado mais de 170 mil pessoas desabrigadas no sul do Brasil e nos vizinhos Paraguai, Argentina e Uruguai, como consequência das cheias de rios fronteiriços, o que mantém as autoridades em alerta. A região agroindustrial de Entre Rios, na Argentina, é a mais afetada, com cerca de 10.500 pessoas retiradas de suas casas, a maioria em Concórdia, na pior inundação em 50 anos. No Paraguai e Uruguai, a situação também é de calamidade e milhares de desabrigados. No sul do Brasil, pelo menos 1.800 famílias foram afetadas pelas inundações provocadas pelas fortes chuvas registradas nos últimos dias. Segundo a Defesa Civil, 38 cidades da região foram afetadas pelas cheias dos rios Uruguai e Guaraí. O governo brasileiro desbloqueou neste sábado 6,6 milhões de reais para socorrer a região. As fortes tempestades foram causadas pelo fenômeno El Niño. Diferentemente do que está acontecendo aqui no Nordeste, né? Muito sol, muito calor, pouca chuva e muitas chuvas lá no sul do Brasil. Fica aqui, né, as nossas condolências aí, né? Essas famílias que perderam quase tudo no último final de semana, as pessoas também, né, apareceram mortas em casa, e é muito difícil essa situação lá no sul do Brasil devido a essas cheias por lá. E também alguns países vizinhos, como eu acabei de passar aqui para você. Olha só, a cartilha dá dicas para viagem segura durante a alta temporada. A cartilha Viagem Legal do Ministério do Turismo dá dicas para evitar possíveis armadilhas no período mais procurado para viagens. A publicação traz informações relacionadas à hospedagem, transporte, agências de turismo, guias de turismo, dicas de saúde com cuidados e prevenções. Além disso, a cartilha informa os contatos dos centros de atendimento ao turista e cuidados com documentos, bagagens e também na hora de contratar serviços turísticos. Vamos ver. O Ministério do Turismo lançou um guia com dicas e orientações que podem ser úteis aos turistas, especialmente nessa época de festas e de férias. A cartilha Viagem Legal mostra, por exemplo, cuidados que os viajantes devem ter com documentos e bagagens e também na hora de contratar serviços turísticos. Há ainda informações sobre hospedagem, transporte, guias e agências de turismo e dicas para viagens com crianças, além de contatos dos centros de atendimento ao turista e outros números que podem ser importantes para o viajante. O guia completo pode ser acessado na página do Ministério do Turismo na internet. De Brasília, João Pedro Neto. A Anvisa registrou 35 medicamentos genéricos inéditos em 2015. Em 2015, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, bateu o recorde de registros de medicamentos genéricos. De janeiro a dezembro deste ano, foram 35 genéricos inéditos registrados. De acordo com a agência, o número é uma referência importante para melhorar o acesso a medicamentos no Brasil. Neste ano, o número de medicamentos genéricos registrados pela Anvisa foi o maior desde 2006. Entre janeiro e dezembro de 2015, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária fez o registro de 35 genéricos inéditos no país. De acordo com a agência, esse número é importante, já que o medicamento genérico entra, em geral, no mercado com um preço cerca de 35% menor do que o medicamento de referência, o que cria uma concorrência onde antes não havia disputa de mercado. De Brasília, João Pedro Neto. Muito bem, você que gosta de viajar, vai viajar nas férias de final de ano, pegar a estrada, o Brasil bate recorde na emissão de passaportes em 2015. Mais brasileiros tiveram acesso ao passaporte em 2015.
Segundo o levantamento da Polícia Federal, foram emitidos mais de 2,2 milhões de novos documentos no mês de janeiro até o dia 23 de dezembro passado. Por mês, foram emitidos, em média, 190 mil novos passaportes. O número é superior à quantidade de passaportes emitidos no ano passado. A Polícia Federal apontam que mais brasileiros tiveram acesso ao passaporte no país em 2015. Um levantamento mostra que até o dia 23 de dezembro deste ano já foram emitidos mais de 2.280.000 novos documentos, um recorde que superou os números do ano passado. Por mês foram emitidos, em média, cerca de 190 mil novos documentos. Neste ano, o passaporte brasileiro passou a ter validade de 10 anos e a contar com novos itens de segurança. De Brasília, João Pedro Neto. Daqui a pouco aqui no P-Monte News tem muito mais notícias. E depois da ceia de Natal, muita gente arruma as malas e corre para viajar. É um instante só. Bem que a Skin poderia lançar sua embalagem nova numa mesa de bar como esta. Mas a gente sabe que a mesa, do jeito que o povo gosta, nem sempre é assim, né? Garçom. Bati! Vamos pra festa, rapaz. Acorda pra vida. Skin, gostosa, tá de cara nova e tá na mesa. É do jeito que o povo gosta. Beba com moderação. Quer internet veloz e de qualidade? Para o 3333 Sendinet, o provedor de internet da cidade. Existem coisas que são capazes de confundir até o mais apurado dos sentidos. Conheça a comunicação visual que atrai. A Placa 7 dispõe de equipe qualificada, infraestrutura moderna e confortável. Gráfica rápida, com entrega imediata. Placa 7 Itaberaba, Rua 18 de Maio 91. Fone 3251-1234. A Animed Pet Shop e Clínica Veterinária está pronta para atender às necessidades do seu bichinho de estimação. E atenção, agora em novo endereço, na Avenida Andaraí, número 49, na acessórios, vacinas, medicamentos, além de serviços como consulta e exames laboratoriais. Cuide bem do seu pet. Faça-nos uma visita. E atenção, agora em novo endereço, na Avenida Andaraí, número 49. Telefone 3251-0347. Médico veterinário responsável, Dr. Samuel Araújo. Academia ProFitness, musculação para todos os públicos e dispõe ainda de todos os aparelhos de musculação para você se sentir bem. Professores renomados e capacitados na área de educação física, com a maior atenção para você. Academia ProFitness, atendimento de segunda a sexta, das 5h30 ao meio-dia e das 14 às 22 horas. E aos sábados, das 8 ao meio-dia. Ambiente aconchegante e ventilado. A Academia ProFitness, Avenida Andaraí, 213B. Fone 9231-3886. A Academia ProFitness, 11 anos de funcionamento. Quer internet veloz e de qualidade? Sendinet, o provedor de internet da cidade. Ligue agora para os nossos consultores. 3251-3333. Sendinet, o provedor de internet da cidade.
Estamos apresentando o Piemonte News. Você que está chegando agora, muito obrigado. Uma ótima segunda-feira. Hoje são 28 de dezembro, última segunda-feira do mês e do ano, né? Muitas pessoas gostam da última segunda-feira. Agora 6 da tarde, 10 minutos, seguindo as notícias aqui no nosso Piemonte News. Olha, depois da ceia de Natal, muita gente arruma as malas e corre para viajar, não é mesmo? Neste final de ano, a expectativa é de que mais de 20 milhões de passageiros movimentem os aeroportos de todo o país. Muitas filas. Assim começou o dia de vários brasilienses que escolheram a manhã de Natal para deixar a cidade. O aeroporto estava lotado. Teve até quem se desesperou por ter perdido o voo. Segundo a Inframérica, empresa que administra o aeroporto de Brasília, a expectativa é que de hoje até segunda-feira, 228 mil pessoas passem por aqui. A maior parte dos voos segue para cidades das regiões Sudeste e Nordeste. Para evitar problemas, a Inframérica recomenda que os passageiros de voos nacionais cheguem com 1h30 de antecedência e os de voos internacionais se antecipem em 2h30. Outra recomendação é checar os documentos de todos os passageiros, inclusive das crianças. Hoje, o Juizado da Infância e da Juventude, que funciona aqui no aeroporto, só abriu ao meio-dia, o que causou revolta em quem precisava pegar autorização mais cedo. Que é um serviço de extrema necessidade, né, e urgência. Prejudicou que eu tive que, além de atrasar minha viagem, vou perder lá o almoço de Natal em São Paulo. Tive que remarcar a passagem, pagar novamente quase o preço do bilhete. Agora tem que esperar, né? Uma falta de informação absoluta aqui no aeroporto. Você chega aqui no aeroporto, não tem uma placa dizendo aonde que fica o juizado especial. Se isso aqui é um serviço para o cidadão, tem que funcionar, principalmente nesses dias especiais, tem que funcionar. E no bloco passado a gente trouxe para você as informações das chuvas, né, que caíram no fim de semana devido ao El Niño, essa situação difícil, né? Muita chuva no sul e sudeste e muito calor, muita seca aqui no norte e no nordeste. E a presidente Dilma Rousseff acompanha a situação de municípios gaúchos atingidos por enchentes. Segundo a Defesa Civil, 38 municípios foram afetados pelas chuvas e 1.479 famílias estão desalojadas e 66 desabrigadas. Em entrevista, a presidente falou sobre as ações prioritárias a serem realizadas pelo governo para amenizar os estragos no estado. Dilma Rousseff sobrevoou neste sábado a fronteira oeste do Rio Grande do Sul, na divisa com o Uruguai. A presidenta também se reuniu com a Defesa Civil Nacional, o governo do Rio Grande do Sul e prefeitos da região. 38 municípios foram afetados pelas fortes chuvas que atingem o estado. Pelo menos 1.800 famílias tiveram que abandonar suas casas e 12 municípios gaúchos decretaram situação de emergência. A presidenta Dilma Rousseff disse que as chuvas, que estão aumentando o volume de rios da região, são resultado do El Niño, fenômeno climático que aquece as águas do oceano, causando seca no Nordeste e temporais no Sul. A presidenta apresentou 3 ações prioritárias. Primeiro, esse que é o resgate das pessoas. Em segundo, é o processo de restauração da cidade e das vias principalmente das estradas vicinais. E em terceiro, projetos que tenham sentido no que se refere à retirada das pessoas da área de risco, fundamentalmente isso. No resgate, o papel das Forças Armadas, da Secretaria Estadual de Defesa Civil e da Secretaria Nacional de Defesa Civil com o general Adriano são muito importantes. E quando a gente olha a questão, principalmente, de retirada das pessoas da área de risco, a gente tem de ver uma situação que seja permanente.
Na semana que vem, o ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi, se reúne com o governo do Rio Grande do Sul e prefeitos da fronteira oeste do estado para definir ações concretas para ajudar as famílias afetadas pelas chuvas. Uma das ideias é a liberação do FGTS para agilizar as obras de reconstrução. A presidenta Dilma Rousseff defendeu que uma das metas do governo é evitar que as pessoas voltem para áreas de risco. Quando se tira pessoas da área de risco, elas não podem voltar para a área de risco. Ou outras pessoas não podem voltar para a área de risco. Então, é uma exigência do programa Minha Casa Minha Vida que a área de risco seja impedida de ser usada para construção de outras moradias. Porque senão nós, sistematicamente, voltamos a ter o mesmo problema anterior, que é as pessoas serem atingidas pelas enchentes. Então, as áreas que têm enchente, elas estão vedadas a serem utilizadas como moradia ou qualquer outra situação em que leve à perda ou de patrimônio. E vamos ver agora a previsão do tempo para esta terça-feira, dia 29. Maria Clara Machado. A Zona da Mata, o Agreste e o Sertão do Nordeste devem receber grandes volumes de chuva nos próximos 5 dias. Capitais como Recife, João Pessoa, Natal e Fortaleza podem até fechar o mês de dezembro com chuva acima da média. Já o litoral do Maranhão, do Piauí e o interior da Bahia continuam com chuvas irregulares. Nesta terça-feira, o tempo fica mais carregado e há previsão até de chuva forte em áreas do Sertão do Nordeste. Céu nublado e bastante chuva desde cedo, do litoral de Pernambuco até o Rio Grande do Norte, incluindo as capitais Natal, João Pessoa e Recife. Nas outras áreas litorâneas do Nordeste, a previsão é de chuva passageira. Interior do Maranhão, interior da Bahia, também podem ter algumas pancadas de chuva. A mínima prevista é de 24 graus em Salvador e também em Natal. Em Fortaleza, máxima de 31 graus e máxima de 39 graus em Teresina. Atentado suicida talibã mata um civil em Cabul. Um atentado suicida talibã que visava um comboio da OTAN matou um civil em Cabul nesta segunda-feira. O atentado ocorre um dia depois do anúncio da tentativa de retornar o processo de paz. Um dia depois do anúncio de uma iniciativa destinada a retomar o processo de paz com os rebeldes no Afeganistão, um atentado matou um civil na capital Cabul. O ataque, que ocorreu perto do aeroporto da cidade, deixou ainda 13 feridos. A ação visava um comboio de tropas estrangeiras da OTAN, segundo o Ministério do Interior. Os insurgentes reivindicaram a responsabilidade pelo ataque no Twitter. O ataque desta segunda-feira acontece um dia depois da visita à cidade de Rail Sharif, chefe do Estado-Maior do Exército do Paquistão. Sharif conversou com o presidente Ashraf Ghani e com o chefe do executivo Abdullah Abdullah e os três concordaram em organizar uma reunião nos próximos dias para retomar as conversações de paz com os talibãs afegãos. O objetivo é acabar com uma revolta talibã que perdura desde a queda do regime em 2011. Seul e Tóquio alcançam acordos sobre escravas sexuais. Os ministros das Relações Exteriores da Coreia do Sul e do Japão se reuniram nesta segunda-feira em Seul para conversar sobre as chamadas mulheres conforto. Tóquio aceitou depositar o equivalente a 8,3 milhões de dólares em indenização às vítimas de escravidão sexual pelo exército japonês durante a Segunda Guerra Mundial. Vamos ver. A Coreia do Sul e o Japão alcançaram nesta segunda-feira um histórico acordo sobre o drama das mulheres submetidas à escravidão sexual pelo exército japonês durante a Segunda Guerra Mundial. Tóquio aceitou depositar 1 bilhão de ienes, o equivalente a mais de 8 milhões de dólares, em indenização às vítimas sul-coreanas ainda vivas. O acordo prevê que Seul se esforce para mudar de lugar uma estátua que simboliza o sofrimento das chamadas mulheres conforto. A obra está exposta em frente à embaixada japonesa e é considerada insultante por Tóquio. Desde que chegou ao poder em fevereiro de 2013, a presidente sul-coreana Park Geun-hye adotou uma posição inflexível sobre o tema.
Recentemente, ela sustentou que a questão continua sendo o maior obstáculo para que as nações possam ter vínculos mais amistosos. Segundo vários historiadores, 200 mil mulheres, principalmente coreanas, mas também chinesas, indonésias e de outras nacionalidades, foram submetidas à escravidão sexual pelo exército japonês. Na Coreia do Sul, restam 46 sobreviventes. 6h20. No próximo bloco, trem com ácido sulfúrico descarrila na Austrália. A gente volta já já. Existem coisas que são capazes de confundir até o mais apurado dos sentidos. Conheça a comunicação visual que atrai. A Placa 7 dispõe de equipe qualificada e infraestrutura moderna e confortável. Gráfica rápida, com entrega imediata. Placa 7 Taberaba, Rua 18 de Maio 91. Fone 3251-1234. De sonho se espalha no ar, pessoas se olham com brilho no olhar. A gente já sente chegando o Natal, é tempo de amor, todo mundo é igual. Os velhos amigos irão se abraçar, os desconhecidos irão se falar. E quem for criança vai olhar pro céu, fazendo um pedido pro velho Noel. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Um jeito mais manso de ser e falar, mais calma, mais tempo pra gente se dar. Me diz por que só no Natal é assim. Que bom se ele nunca tivesse mais fim. Que o Natal comece no seu coração, que seja pra todos sem ter distinção. Um gesto, um sorriso, um abraço, o que for, o melhor presente é sempre um amor. A TV Piemonte quer desejar a você um Feliz Natal e que 2016 venha com grandes realizações e muitas prosperidades no 5º ano da TV Piemonte. Bem que a Skin poderia lançar sua embalagem nova numa mesa de bar como esta, mas a gente sabe que a mesa do jeito que o povo gosta nem sempre é assim, né? Garçom! Bati! Obrigado. Vamos pra festa, rapaz. Acorda pra vida. Skin, gostosa, tá de cara nova e tá na mesa. É do jeito que o povo gosta. Beba com moderação.
6 da tarde, 25 minutos, de volta ao nosso Piemonte News. Você está chegando agora aqui na tela da sua TV Piemonte. Muito obrigado, hein? Acompanhe também as nossas redes sociais, Facebook, TV Piemonte. Você vai estar acompanhando aí www.facebook.com/Piemonte Paraguaçu. Esse é o nosso Face oficial. 992209677 é o nosso sistema de WhatsApp para você estar interagindo. A gente vai mandar aquele abraço para você. E o nosso site oficial, onde você pode acompanhar também tudo aquilo que está acontecendo no momento, tem as notícias do dia para você, tvpiemonte.net. Seja muito bem-vindo. Olha, um trem transportando 200 mil litros de ácido sulfúrico descarrilou em uma área remota no norte da Austrália, levando as autoridades a estabelecer um perímetro de segurança de 2 quilômetros. Um trem que transportava ácido sulfúrico descarrilou em Queensland, na Austrália. A locomotiva e 26 vagões tombaram. A polícia confirmou um pequeno vazamento do produto e de diesel no local. O impacto ambiental está sendo avaliado, mas o acidente não ocorreu perto de rios ou grandes infraestruturas. Segundo a imprensa local, 3 funcionários ficaram levemente feridos. Olha só, Itaberaba na campanha contra a dengue, chikungunya e o Zika vírus. Você está fazendo a sua parte? A Secretaria de Saúde do município, juntamente com a Vigilância em Saúde, lançou uma campanha especial 10 minutos contra a dengue. É o que você deve fazer durante toda a semana, vasculhar a sua casa e combater esse mosquito que vem trazendo muitos problemas nos últimos meses em todo o Brasil. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti. Então você pode fazer a sua parte, não deixar água acumulada, né, limpar os vasos de planta, colocar areia, não deixar água acumulada em nenhum local e reservatório da sua casa. É muito importante você entrar na luta contra o Aedes aegypti e a TV Piemonte está abraçando essa causa também. Olha, Cameron envia militares para ajudar vítimas de inundações. O primeiro-ministro britânico David Cameron anunciou neste domingo o envio de mais militares para ajudar as populações afetadas por inundações sem precedentes no norte da Inglaterra. Centenas de pessoas estão desabrigadas. As inundações, resultado de chuvas torrenciais nos últimos dias no norte da Inglaterra, deixaram cidades e povoados sob as águas. Centenas de pessoas estão desabrigadas. Cerca de 6.500 lares permaneciam sem eletricidade no domingo. O primeiro-ministro britânico David Cameron anunciou o envio de militares adicionais para ajudar as populações afetadas. Cameron também informou que o dispositivo para evitar inundações, muito criticado nas últimas semanas, vai ser reavaliado. Centenas de pessoas foram retiradas de Lancashire a Yorkshire, onde vários bairros foram alagados e automóveis submersos. Na internet, há uma campanha para recolher donativos para os afetados na região de Manchester. Papa pede atenção a migrantes cubanos. O Papa Francisco convocou no domingo a América Central a mostrar generosidade para resolver o drama humanitário de milhares de imigrantes cubanos que buscam chegar aos Estados Unidos, mas que se encontram bloqueados em países da região. Vamos ver. Durante a oração do Ângelus no domingo no Vaticano, o Papa Francisco pediu atenção aos migrantes cubanos em dificuldades na América Central. Muitos são vítimas de tráfico de seres humanos, segundo o pontífice. Eles tentavam chegar aos Estados Unidos, mas ficaram retidos na região. A crise começou em meados de novembro, quando a Nicarágua fechou as fronteiras aos cubanos. Entre 5.000 e 7.000 migrantes ficaram bloqueados na Costa Rica. Diante da negativa de outros países em receber os migrantes, o governo costarriquenho também impediu o fluxo de cubanos. A Cruz Vermelha do Panamá advertiu nesta semana que a permanência de centenas de pessoas na zona fronteiriça pode sair de controle se a Costa Rica mantiver a passagem fechada. Uma cúpula de presidentes centro-americanos realizada em 19 de dezembro em San Salvador não determinou uma resolução para o problema. O número de cidadãos cubanos que migraram para os Estados Unidos nos últimos meses disparou após o restabelecimento de relações diplomáticas entre os dois países, anunciado em dezembro de 2014. Olha só, coalizão distante na Espanha. O líder do Podemos, que é um partido político, Pablo Iglesias, rejeitou a ideia de formar um novo governo na Espanha com o Partido Popular nesta segunda-feira. Iglesias disse que não foi eleito para fazer a velha política. Vamos ver. O
líder da organização Podemos, Pablo Iglesias, rejeitou outra vez uma possível coalizão com o Partido Popular para formar o novo governo na Espanha. Iglesias também fez críticas ao Partido Socialista, que quer esclarecer se um governo conjunto é viável ou não. Nosotros no hemos llegado al Parlamento espanhol para jugar al juego de las... Não chegamos ao Parlamento espanhol para um jogo de cadeiras, nem para nos envolvermos em compromissos com a velha política. Todos devem saber, se houver novas eleições, vamos enfrentar. Temos muitas chances de ganhar. Muitas possibilidades de ganhar. Os resultados das eleições legislativas em 20 de dezembro deixaram um parlamento fragmentado, onde nenhum partido tem maioria absoluta. Mesmo o primeiro-ministro conservador Mariano Rajoy, como líder da organização mais votada, o Partido Popular, busca apoio para formar uma nova administração. O Piemonte News desta segunda-feira vai ficando por aqui. Outras notícias ao longo da programação e continue sempre aqui na nossa TV Piemonte. Uma boa noite para você, letrinha subindo e até amanhã.